Olá, pessoal. Eu sou a Lourdes Aparecida Zampieri D'Andrea, sou pesquisadora científica do Instituto Adolfo Lutz, de Presidente Prudente. Eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o impacto da pandemia do Covid-19 sobre os serviços de saúde de leishmaniose visceral na nossa região de Presidente Prudente. Vou compartilhar a tela com vocês para que possam acompanhar melhor a minha fala. A gente vai estar falando sobre o impacto da pandemia de Covid-19 nos serviços de zoonoses que atuam no controle da leishmaniose visceral na região de saúde de Presidente Prudente, São Paulo. É de conhecimento de todos que a Covid-19 ela é causada pelo novo coronavírus, SARS-CoV-2, e ela foi identificada no final de 2019 e tornou-se uma emergência em saúde pública mundial e considerada pandemia a partir de março de 2020. Apesar da existência de importantes zoonoses, as medidas de controle de transmissão da Covid-19 tornaram-se uma prioridade, sobrecarregando por demais os serviços públicos de saúde. Assim, doenças que já eram negligenciadas, como a leishmaniose visceral, ficaram ainda mais expostas. A gente pode até considerar que a leishmaniose visceral é uma doença mais negligenciada. Aqui, só para recordar um pouquinho sobre essa zoonose, a leishmaniose visceral ela pode afetar humanos como o cão. E ela é transmitida, né, pelo vetor, pelo Rhizomia longipalpis, e o agente etiológico é a Leishmania infanto, sinonimia Leishmania infanto chagas. Aqui está o ciclo, né, da leishmaniose visceral, quando que o vetor ele faz um repasto sanguíneo, um vertebrado contaminado, seja ele o cão, que é o principal reservatório, ou seja, o homem, ele ingere o sangue com as células parasitadas na forma amastigota da leishmania. E no seu intestino, ele faz o estágio passando pela forma promastigota, onde ela migra para a probóscide. Num novo repasto sanguíneo, ela faz a transmissão deste parasita. Uma vez no vertebrado, os macrófagos fagocitam essa forma promastigota, se transformam em amastigota nas células, rompem, se multiplica, rompem as células e afeta vísceras. Por isso, o nome leishmaniose visceral. Aqui é uma distribuição mundial da leishmaniose visceral. Lembrando que a leishmaniose, esses pontos no mapa em marrom, como o Brasil, são regiões onde a maior número de casos, acima de 1.000 casos novos por ano, e só nas Américas nós temos assim 3.562 novos casos por ano. Então percebe-se que é uma distribuição de regiões tropicais, regiões quentes, de fácil desenvolvimento do vetor. Segundo a classificação epidemiológica do Ministério da Saúde, Brasil, nós podemos classificar os municípios com transmissão, ele pode ser de transmissão humana ou canina. Por sua vez, a transmissão humana, dependendo da média do triênios, né? A média do triênios, quantidade de número de casos, ela pode ser esporádica, moderada ou intensa. E ele pode ser silencioso. O que quer dizer o silencioso? Ele é receptivo quando ele tem o vetor e não receptivo quando ele não tem a presença do vetor. Mas ele pode ser vulnerável devido à proximidade com municípios com transmissão, seja humana ou canina, ou não vulnerável. Eles estão geograficamente distantes de outros municípios com transmissão. Aqui nós temos o estado de São Paulo, onde, dentre os casos
ele corresponde a 38,9% do ocorrido no Brasil. E aqui uma ideia, né? Um retrato de 2019, onde os identificados em vermelho são municípios com transmissão canina e humana. Em azul, são a transmissão apenas de transmissão humana. Em marrom, os que têm transmissão canina. Os amarelos são silenciosos receptivos vulneráveis. Os verdinhos são silenciosos não receptivos vulneráveis. Em branco são silenciosos não receptivos não vulneráveis. E os laranjas são municípios em investigação. Isso era o retrato de 2019. Se nós observarmos, a leishmaniose visceral, ela é uma doença muito dinâmica, onde ela avança o território e a figura, ela se configura de uma forma muito rápida, se expandindo de uma forma muito rápida. Então, o mapeamento, se fosse feito hoje, já estaria de uma forma diferente. Com relação ao serviço de zoonoses, o que é o serviço de zoonoses? É uma unidade de zoonoses. O município, ele monta a sua equipe com um veterinário, com agentes de saúde, de uma forma que eles necessitam ser capacitados, eles vão ser capacitados para fazer a triagem sorológica com o teste rápido, né? O teste rápido é um teste imunocromatográfico, a gente chama de DPP, porque é um duplo percurso, da Biomanguinhos, Fiocruz, Rio de Janeiro. Então, esse serviço de triagem sorológica é descentralizada aos municípios, desde que ele tenha uma equipe de zoonoses, eles passem por capacitação pelos laboratórios de referência, que são chamados LACENs, no caso, Adolfo Lutz é um LACEN, e ele precisa ter uma estrutura mínima, básica mínima, para poder realizar a centrifugação dessas amostras, ter uma estrutura de freezer, geladeira, bancadas, toda essa estrutura de biossegurança e qualidade para realizar a triagem sorológica. Na RAS 11 de Presidente Prudente, que corresponde à DRS 11 também, que é Presidente Prudente, ela é composta por 45 municípios. Desses 45 municípios, nós temos 34 deles que estão em atividade, correspondendo a 75,6%. Desses municípios, desses 34, eu tenho 2 que utilizam a estrutura do Adolfo Lutz para realizar os seus inquéritos sorológicos, porque eles ainda não têm uma estrutura assim, finalizada, né? Que é os municípios de Mirante do Paranapanema, Estrela e Euclides da Cunha Paulista. Isso, eu estou falando dessa situação de maio de 2021. Como eu disse, é uma situação, ela é muito dinâmica e com a questão da mudança de gestão em janeiro de 2021, houve mudança de veterinários, trocas de equipes, então houve uma demanda muito grande para o LACEN e a área de Presidente Prudente, onde nós fizemos várias capacitações a essas novas equipes de zoonoses. E dentre esses 45 municípios, nós temos 11, 24,4%, que eles não realizam triagem sorológica. Dentre esses 11 municípios, nós temos 5 que foram recentemente capacitados, eles ainda estão sem estrutura apropriada, eles estão se adequando para organizar essa estrutura mínima para realizar a triagem sorológica. Eu tenho um com equipe capacitada, mas a estrutura é parcial, faltam alguns itens. Um com uma equipe capacitada, tem estrutura, mas está sem atividade, foi contratado um novo veterinário. E 4 que não tem nem equipe capacitada e nem estrutura. Então, esse é a fotografia dos 45 municípios e do serviço de zoonoses que nós temos. Estou falando isso para contextualizar o impacto que a Covid-19 impactou sobre esses municípios que estão em atividade. Como eu disse, né, então é necessário a capacitação,
nós temos o kit de teste rápido de leishmaniose visceral canina. É um kit que ele é composto por 20 testes, são 20 cassetes, 20 alcinhas, um tampão, né, a bula do teste, e ele é para fazer, o município é para realizar a triagem sorológica. Esses kits, eles são distribuídos aos municípios mediante a programação anual que esses municípios vão realizar. Isso ocorre nos meados de novembro, final de novembro, e aí o município, mediante a sua população humana, sua população canina e a capacidade de execução dos testes, então ele faz uma programação de quantos testes, quantos kits ele vai necessitar durante o ano seguinte. E essa programação é enviada ao Ministério da Saúde, que, por sua vez, compila de todos os municípios do Brasil e são encaminhados a Biomanguinhos, Biocruz, para que sejam produzidos esses insumos que são distribuídos aos municípios. De que forma? Uma vez programado, uma vez capacitado, o município ele entra para a rede. Então, no caso, nós temos uma subrede de leishmaniose na nossa região, da qual eu coordeno. Esse relatório mensal que o município realiza, ele vai utilizar o tanto de testes que ele recebeu, o tanto de testes que ele utilizou, o tanto que deu positivo, o tanto que deu negativo, reagente, não reagente. Ele vai fazer uma solicitação do tanto de testes que ele vai fazer, e é aqui, quando ele solicita, que ele vai dizer se ele vai ou não cumprir a sua programação. Se ele tiver algum problema no seu município, na sua equipe, ele deve relatar na observação que ele, de uma certa forma, não vai cumprir a programação. Se ele tinha pedido X testes, ele vai reduzir, como também ele pode ter a possibilidade de aumentar a quantidade de testes mediante um caso humano, que ele tem que fazer um bloqueio. Então, tudo isso é negociável, é ajustável diante da situação que o município precisa. E ele deve informar os kits que tem no estoque. Então, de uma certa forma, aquelas amostras que eles fizeram a triagem sorológica, que o teste rápido deu não reagente, ele vai emitir o laudo e vai comunicar aos seus tutores, entregar ao tutor. Isso é uma obrigação do Ministério. Por quê? É um insumo fornecido por ele. Já as amostras reagentes, lembrando que o teste rápido, ele é só triagem, ele necessita ser confirmado esse diagnóstico. Então, ele deve ser encaminhado ao LACEN, né? No caso da nossa região, é o LACEN, é o Adolfo Lutz de Presidente Prudente, onde recebem essas amostras do teste rápido reagente e processamos o ELISA, que é um ensaio imunoenzimático, diferente do teste rápido, que é um ensaio imunocromatográfico. Frente a um resultado reagente no ELISA, o que acontece? O município vai receber esse laudo através de boletins que nós elaboramos, tem acesso ao sistema SIG, e através de uma senha de credenciamento, eles imprimem os seus laudos, as quais, juntando com o laudo emitido no município, ele vai fazer as ações de vigilância e controle que devem ser realizadas naquele município. Aqui, quando ele é negativo, o que deve ser feito? Ele deve orientar o tutor, entregar ao tutor, e dentro de 30 dias fazer uma recoleta, para ver se houve uma soroconversão ou não deste ELISA. O que acontece? Diante deste quadro, né, que nós trabalhamos na subrede de leishmaniose, o Covid-19, a partir de março, né, que passou-se a considerar uma pandemia, ocorreram emergências e reemergências de zoonoses, né?
houve impacto nas atividades humanas, no ambiente, conflitos, migrações, mudança de padrão de terra, enfim. E aí, o Covid-19 passou a ser uma doença, né, com alto nível de contágio humano, uma transmissão muito grande, onde acabou impactando os serviços de saúde. As medidas preventivas, decretos, restrições, né, onde foi solicitado, através de decretos, o uso de máscaras, isolamento social, higiene das mãos, lockdown ou não, fecha, abre, todo aquele processo que a gente vivenciou, os recursos para o diagnóstico e tratamento do Covid, todos esses fatores impactaram no serviço de saúde. E a leishmaniose visceral, dentre as 20 doenças tropicais consideradas negligenciadas, também sofreu esse impacto. O objetivo desse nosso estudo foi avaliar o impacto das medidas de controle da pandemia do Covid-19 sobre as atividades de inquérito sorológico para a leishmaniose visceral canina entre os meses de janeiro a dezembro de 2020, nos municípios da área de abrangência do Instituto Adolfo Lutz, Centro de Laboratório Regional de Presidente Prudente. A metodologia utilizada foi fazer a compilação dos dados, né, de informações, de planilhas de programação anual que os municípios encaminham do inquérito sorológico, dos relatórios mensais que os municípios, serviços de zoonoses enviam e o sistema de SigWeb, onde tem os resultados. Foi calculado a efetividade de distribuição de testes rápidos, TPP biomanguinhos para LBC, na razão do número de testes programados, que o município programou, frente aos testes recebidos pelo município, aqueles que eles solicitaram no seu relatório. E a positividade encontrada na triagem sorológica com teste rápido TPP-LBC, realizada no período de janeiro a dezembro dos anos de 2017 a 2020. Nós fizemos uma comparação de 2017 a 2019 para poder, uma média dessa efetividade, para poder comparar com o ano de 2020. Aqui nós temos os resultados. A efetividade da distribuição do teste rápido nos meses de janeiro a dezembro, comparando com a efetividade de 2017 a 2020. Então, nós temos que 2017, uma utilização, efetividade de 75,85. Em 2018, 81,43. E em 2019, 95,77. A média desses 3 anos foi de 84,35. Levando em consideração 2020, onde a pandemia ela foi decretada em março e o impacto ela foi percebida em abril pela própria efetividade entre o recebido e o programado, né? Então nós temos aqui a média a média dos meses de 43,46, onde registramos uma redução de atividade de 2020, de janeiro a dezembro, de 40,90% em relação ao triênio anterior. Aqui nós temos a média mensal das atividades entre o recebido e o programado dos municípios no triênio de 2017 e 2018 em comparação às atividades de 2020. Então, em janeiro a gente percebe que não teve problema, né? Em fevereiro também não, em março já começou então a ter uma redução de atividade. Onde a gente percebeu essa maior redução em julho, tá? E dezembro. Os testes rápidos, aqui, reagentes,
não reagentes e o total realizado nos meses de dezembro a janeiro do período de 2017 a 2020. Isso daqui é para mostrar que em 2017 nós tivemos aqui uma quantidade de animais, né, de testes realizados de 33.234. Em 2018, 32.441 mil. E em 2019, 887. A média foi de 32.187 animais analisados. E em 2020, a gente percebeu que esses animais caiu para 16.651, uma redução de 51,73 de animais testados. Aqui, nós podemos observar municípios, dos 45 municípios, nós temos 6 que atuaram acima da média no período avaliado. Tá? Então, tivemos aí uma variação que foi de 4,94% até 48,81% de atividade em relação ao triênio. Então, são municípios que, embora estejam no período de pandemia, trabalharam acima da sua atividade no triênio anterior avaliado, 2017 a 2019. Por outro lado, nós temos aqui 21 municípios da nossa região que atuaram abaixo da média que eles costumavam fazer, levando em consideração 2017 a 2019. Então, esta variação também foi muito grande, que variou desde 2,06% até próximo a 100%, né? Como é o caso aí de Martinópolis, uma redução aí de quase 100%. Então, a gente percebe que o impacto da questão da atividade, ela não foi homogênea na nossa região. Por outro lado, desses 45 municípios, nós temos ainda 13 que, em dezembro, né, de 2020, eles ou não estavam capacitados, ou não tinha equipe montada, ou, então, de uma certa forma, eles estavam sem realizar atividade de inquérito sorológico. E, portanto, não tinha uma série histórica para ser comparada. Então, não tem como a gente avaliar. Mas são municípios que estavam sem atividade no período de estudo. Então, o que a gente percebe com esses dados? Que houve uma diminuição da atuação dos serviços de zoonoses de uma forma geral. Mas essa diminuição, ela não foi homogênea, ela foi de uma forma heterogênea. A gente teve municípios que, mesmo na pandemia, eles conseguiram se reinventar e usar de estratégias que proporcionou o trabalho, a coleta e a não paralisação dos serviços. Por outro lado, dos municípios que trabalharam, eles não pararam, né? Embora reduziram a atividade, eles fizeram em cima das demandas espontâneas. Uma demanda espontânea é aquilo que o munícipe procura o serviço de zoonoses para dizer que seu animal está com sintomas e solicita uma coleta de sangue para ser testado. Então, houve um aumento de demanda espontânea, assim como essas atividades, elas fluíram em torno de inquérito focal, não o inquérito sorológico censitário, que é em toda a cidade, mas fizeram inquéritos focais. A gente chama bloqueio de área de risco. Principalmente, esses bloqueios ocorreram em torno de casos de leishmaniose visceral humana. Então, houve, sim, a diminuição dos inquéritos sorológicos, né? Houve o maior cães, que são os reservatórios da doença, e com isso, a gente subentende-se que possa ter influenciado no número de casos humanos, que neste estudo
a gente não avaliou, mas é uma variável que possa ser estudada. Isso são, assim, esses são dados preliminares, né, que fizemos desse estudo, que nós podemos continuar com relação a 2021, porque muita coisa mudou de 2020 para 2021, e isso pode ser estudado e pode ser relatado. O que foi muito registrado nessa questão como fator atuante, né, da diminuição dos serviços é a dificuldade das equipes de realizarem também as coletas de soro. A resistência dos munícipes para que a equipe de zoonoses adentrasse nos quintais para fazer as coletas. A gente verifica, de uma forma geral, que o Covid-19, sobre outras, né, ele teve um impacto, né, sobre outras doenças, né, também, onde a Organização Mundial da Saúde registrou a suspensão de alguns programas de intervenção, alguns exemplos como a oncocercoses, tracoma, helmintíase transmitida pelo solo, leishmaniose cutânea, hanseníase, entre outras. Aqui a gente só colocou alguns exemplos de programas que foram impactados, como a tuberculose também foi impactada, por conta de que houve a reorganização dos hospitais, dos serviços de saúde, que acabaram ficando exclusivos para o Covid-19. Isso foi de uma forma cada vez mais progressiva, e hoje nós estamos aí, já passou a primeira onda, já passou a segunda onda, estamos aí próximo à terceira onda, que está iminente, que a gente verifica pelo número de amostras recebidas e pela quantidade de pacientes internados, pelo menos na nossa região. A gente verifica que o Covid-19 impactou também sobre os recursos, que houve uma diminuição dos recursos para o desenvolvimento de testes rápidos para essas doenças, né, de transmissão, as doenças que a gente chama, as doenças negligenciadas. E também uma diminuição da notificação de casos confirmados de dengue. A gente sabe que a dengue é uma outra doença que assola a nossa população. Pelo fato da diminuição da procura de serviços de saúde, pela dificuldade dos agentes também de adentrar aos quintais, como já foi dito. Então, a gente conclui que as medidas adotadas para o controle da pandemia do Covid-19, de uma forma geral, elas impactaram na atuação dos serviços de zoonoses municipais, diminuindo a realização de inquéritos sorológicos e, consequentemente, nas ações de vigilância e controle da doença. Embora verificou que esse impacto ele ocorreu de uma forma heterogênea entre os municípios da Razões de Presidente Prudente. Aqui foram algumas referências que utilizamos e ao agradecimento à equipe, né? Nós temos aqui, eu tenho uma bolsista, que é a Carolina Lúcio Ferreira, bolsista federal do projeto de pesquisa, leishmaniose visceral na rede regional de atenção à saúde, da Razões de Presidente Prudente, a distribuição espacial e rotas de dispersão de agentes patógenos. As minhas, né, Geni Urias e a Creuza Batista Menezes, que é meu apoio técnico aqui do Laboratório de Parasitologia do Núcleo de Ciências Biomédicas do IAL de Presidente Prudente. Aqui está o meu contato e estou à disposição para dúvidas e alguma contato para maiores esclarecimentos. Muito obrigada pela atenção dispensada e um abraço a todos. Tenham um bom dia.